Boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma honra estarmos juntos para estudar o Evangelho, aprendermos juntos. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentido por excelência. E os sentimentos, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo é a Mônica. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. A reflexão de hoje, Jesus e os dias de hoje, veio da ideia de eu ter assistido uma palestra de Haroldo Dutra Dias e que me tocou bastante, a maneira como ele conduziu, a maneira como ele traz esse tema. Então eu achei pertinente em compartilhar aquilo que de alguma forma fez um movimento, fez um bem para mim com vocês. Nós vamos começar com a seguinte reflexão. Escolham vocês uma dessas duas representações do Cristo, na cabeça de vocês. Cristo como um símbolo religioso na cruz e Cristo presente na sua vida como um guia e como um modelo. Façam as suas escolhas e aí nós vamos decorrer das nossas reflexões, entender por que será que a gente escolheu um ou será que a gente escolheu outro. Hoje, nós que estamos aqui na Casa Espírita, que estudamos a doutrina, temos, através dessa doutrina, a consolação para o nosso espírito. E se nós temos, na doutrina espírita, um ponto de consolação para essa nossa existência, Jesus precisa ser mais que um símbolo religioso. Ele precisa ser muito mais do que a cruz que o representa. Ele precisa ser modelo, ele precisa ser guia nessa nossa experiência. Vamos relembrar daqueles momentos últimos do Cristo, quando ele convida seus apóstolos para a ceia da Páscoa, para a festa da Páscoa que ele queria comer com os seus discípulos. Ele faz isso, reúne, celebra, serve a todos, e no convite ele fala que ele ansiava muito ter este momento com eles. Sendo assim, nessa reunião, nós não vamos entrar no mérito do que é a Páscoa e como a Páscoa surgiu. Ele fala para eles, enquanto está ali reunido: fazei isso em minha memória. Fazei isso
em minha memória. O que será que ele quis dizer quando ele falou, fazer isso em minha memória, na hora que ele estava lá, reunido com seus apóstolos? Ele estava convidando os apóstolos a fazer um resgate dos seus ensinamentos, porque naquele momento ele sabia já o que iria acontecer com ele. Então ele convidou os seus apóstolos a fazerem um resgate dos seus ensinamentos através de condutas e de atitudes. Vejamos então algumas passagens do Novo Testamento que nós podemos utilizar para ajudar nesse resgate que ele fez convidando os seus discípulos para os seus próprios ensinamentos através do quê? De condutas e de atitudes. Nós vamos ver algumas passagens e aí a gente vai conseguir entender o que ele quis dizer aqui. Essa primeira passagem, na minha opinião, eu, Mônica, ela é uma passagem muito forte para mim. Estão lembrados da palavra da mulher adúltera? O entorno desta mulher, haviam homens extremamente enfurecidos, extremamente agitados, com pedra nas mãos, desejando apedrejamento porque ela foi pega em adultério. Como estava Cristo neste momento? Sereno, rabiscando o chão, desenhando no chão algo que a gente não tem conhecimento. Veja, essa representação dessa atitude de Jesus, com toda essa serenidade, é uma primeira lição que a gente precisa levar dessa lição que ele deu para os apóstolos, quando ele disse, fazei isso em meu nome. Ele não permite que todo o movimento daquela turba que estava ali, agitada, raivosa, querendo apedrejar a mulher, faça fazer parte do que ele era. Ele se mantém sereno. Então, essa é uma lição que nós precisamos aprender para lidarmos com o nosso dia a dia. Feito isso, ele é provocado. Provocado porque todo mundo falava que ele era o mestre na sua autoridade, então. Dizem para ele, a lei mosaica manda apedrejar. A lei mosaica. E você? Cristo então responde, vocês querem apedrejar? Então vamos começar pelos puros. Quem tiver nenhum erro que atire a primeira pedra. E nisso ele continuou ali, agachado. Percebam que Cristo aí, ele não foi contra ninguém. De maneira nenhuma. Ele teve um posicionamento muito inteligente, muito firme, sem perder a sua serenidade. Aquele entorno todo turbulento não alterou a serenidade dele. E ele sequer entrou num embate com aquelas pessoas, porque era a lei. A lei mandava apedrejar. Então ele só fez um convite, tudo bem. Comecemos pelos puros. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu então? Foram saindo um a um, ficou somente ele e a mulher. Sendo assim, ele pergunta para ela, né? Mulher, onde estão os teus acusadores então? Bom, na expectativa daquela mulher, provavelmente porque Jesus era homem, ele então poderia ser o julgador daquele momento. Todos aqueles que a julgavam se retiraram, mas ele permaneceu ali. Então, pode ser que para ela, quando ele faz essa pergunta, ela trouxesse isso à mente. Ela poderia ter respondido que estaria ali diante dela o acusador, mas Jesus diz que não a acusava e faz um convite a ela, vai, não peques mais. Essa é uma passagem para a gente também entender que a serenidade diante das coisas difíceis, elas são extremamente importantes. Uma outra passagem
é quando perguntam para Jesus se era legal, se era lícito pagar tributo a Roma, os impostos a Roma. Jesus poderia ter brigado, falado que aquilo era abusivo. Ele simplesmente responde: quem está na moeda cunhada? E aí dão a resposta a ele: César. Bom, se é o César que está ali, dai ao César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mais uma vez, Jesus não se exime de responder algo que era mundano, sem criar nenhuma polêmica, vivendo naquele momento daquela maneira que tinha que ser, mas que com toda a sua sapiência, toda a sua inteligência, ele consegue se colocar. O que é de Deus, o que é do homem é do homem. Fica aí uma lição para que a gente consiga entender que cultivar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, não há necessidade da gente se eximir do convívio com a sociedade. Nos dois momentos, Jesus não se absteve de estar ali. Ele poderia, não vou me envolver com isso não, vamos embora. Se virem. Tem uma outra passagem, essa passagem eu não conhecia, que é uma passagem que fala que tinham 3 grandes festas que eles teriam que ir até Jerusalém, né? Os judeus teriam que estar em Jerusalém para 3 eventos. E uma delas chamava Festa das Tendas. E essa festa estava se aproximando. Jesus então sai da Galileia. Eu fui atrás de um mapinha só para a gente ter noção. O caminho que ele anda todo a pé, não tinha estrada asfaltada, não tinha nenhum veículo. Ele sai a pé da Galileia em direção a Jerusalém. Só que antes de chegar em Jerusalém, ele dá uma passadinha no Monte Tabor, que está ali mais à direita. E ali aparece para ele Moisés e Elias, todo mundo conhece essa passagem, e ocorre a transfiguração. Feito isso, os apóstolos que dormiram e não perceberam, quando acordaram, falaram: quer montar sua tenda aqui? Jerusalém vai estar lotado de gente, todo mundo está indo para Jerusalém. Jesus diz para eles que não, que ele tinha que estar lá como todo mundo. E eles sabiam que estando num lugar tão cheio de gente, ele corria riscos. Mas Jesus em nenhum momento se eximiu de viver em sociedade. E ele então segue até Jerusalém para que pudesse participar da tenda. Também pesquisem o que seria essa festa das tendas, tem um significado que também, se a gente for estender tudo, a gente não vai sair daqui hoje. Bem, vamos pensar um pouquinho agora nas curas dele. Ele curou leprosos, cegos, ele fez curas de paralíticos e tantas outras que a gente sequer tem relatado e conhecido. Mas tem uma coisa que ele dizia sempre, que o adoecimento da alma é muito mais grave do que o adoecimento do corpo. E hoje, o século que nós estamos vivendo, apesar de termos doenças, a nossa alma está mais adoecida do que tudo. E a gente vê isso muito bem no número de suicídios, de transtornos. E com certeza, essa era uma lição que ele sempre deixava lá na mulher adúltera. Não peques mais, ou seja, cuide de você. Seja você. Nos leprosos e todos aqueles que foram curados por ele, e muitos que foram curados voltaram a adoecer. Por quê? Porque a alma não tinha sido curada. A gente pode perceber que hoje muitas pessoas procuram a cura do corpo. E nem sempre a cura do corpo é o melhor remédio. Muitas vezes a doença é o melhor remédio para a nossa alma. E aí a pessoa cura o corpo e continua se mantendo da mesma maneira. Seguindo a reflexão, tem essa passagem aqui, que Jesus estava dormindo no barco, uma grande tempestade assola ali a região, e eles então ficaram desesperados e acordam Jesus. Claro, gente, que isso são passagens que trazem um sentido figurado, tá?
E ele fala para os discípulos, então: homens de pouca fé, por que estão com tanto medo? Essa é uma representação das dificuldades da nossa vida. Às vezes a gente está numa situação tão difícil que sequer a gente tem condições de enxergar aquilo que está à nossa frente, nos favorecendo para que a gente passe pela tempestade com serenidade, com confiança, com fé. Então, o que essa passagem nos ensina? Ela nos ensina que toda tempestade, depois que passa e a gente analisa, a gente consegue perceber que ela não era um grande problema assim. Que o maior problema da tempestade não é ela em si, é como eu vou reagir a ela. Eu posso reagir de diversas formas. Então, é aí que está o problema. Como eu reajo ao problema, à tempestade da minha vida? O que significa então? Significa o seguinte, gente. Jesus, ele tem o poder de salvar-nos de todas as tempestades. De que forma? Ele vai aqui, ele vai se corporificar, se materializar, resolver o nosso problema e ir embora? Pensem. E essas tempestades, elas vêm de diversas maneiras. Ora são tempestades materiais, horas espirituais, horas mentais, horas sentimentais. E ele tem toda a autoridade para acalmá-la. Ele é ação. Chamar Jesus em oração significa confiança e certeza de que em Cristo podemos todas as coisas. E o que a gente faz na primeira tempestade que nos assola? Nos desesperamos, brigamos com Deus, Jesus não me ouve. É aí que a gente precisa estar mais atento. Deus, quando criou a humanidade, ele sabia que ia oferecer um presente para a humanidade. E ele manda esse presente através dessa referência. Alguém conhece Deus, a história de Deus? Alguém já viu Deus? Alguém viu algum manuscrito a respeito de Deus? Se alguém viu, eu gostaria de saber a referência para eu procurar também. O Criador de tudo e de todos não tem nada relatado, como é, o que é, se é ou se não é. Mas a gente consegue vê-lo nessa figura, nessa representação. Porque ele é modelo, ele é guia. E quando a gente consegue fazer essa transferência de ver Deus em Jesus, em toda a sua história, analisando a postura dele, que em nenhum momento ele se eximiu de se posicionar, como eu disse anteriormente, nem na mulher adúltera, nem quando provocaram ele falando se era lícito pagar impostos. Em todos os momentos que ele foi questionado, ele agiu, ele não se omitiu. E sendo uma referência, que presente maior nós poderíamos ter para que pudéssemos fazer das nossas existências, que fazem parte da vida que nós ganhamos de Deus, porque hoje estamos aqui dessa forma, com esse nome. Ontem já não éramos assim e amanhã não seremos. Teremos outros corpos, teremos outros nomes. A vida é única. Deus criou. Como? Eu tenho uma curiosidade para saber, mas... Só que ele é tão poder e bondade, tão onipresença, que faz com que Jesus, que já habita as esferas crísticas, ele chama Jesus Cristo, porque é um espírito da esfera crística, viesse e vivesse entre nós, porque a gente naquela época ainda precisava de desenho. Aliás, ainda hoje a gente precisa de desenhar muita coisa, né? Para a gente poder compreender. Ele envia um ser crístico para estar entre nós, que naquela época estávamos bem atrasadinhos, para viver o que é a verdade, o que é o amor. Só que muitos de nós
Estamos vendo Cristo assim. Um coitado de um homem que sofreu na cruz, em benefício para salvar a humanidade. O que ele salvou? Por que ele é colocado como salvador da humanidade? Se a humanidade continua violenta, abusiva, se a gente continuar deixando ele ali como um mártir, realmente nós não vamos ter nenhuma melhoria pessoal, porque, gente, o mundo, ele não para. As energias estão atuando. O mundo de regeneração está aí. Se eu ainda não me dou o dever, não é nem o direito, o dever de olhar para esse Cristo como alguém que caminha comigo de mãos dadas, eu não vou pertencer mais aqui. E quando o Haroldo fala de caminhar de mãos dadas com o Cristo, é agir como Ele. Não é esperá-lo para salvar a nossa existência. É olhar para toda a sua história, da qual nós conhecemos, que são 3 anos, e realizar. Quem conhece um pouquinho da história dele, sabe tudo que ele viveu. Em nenhum momento ele se omitiu e se afastou do convívio com as pessoas. O seu evangelho, que é a sua história, a sua narrativa, não morreu na cruz. O seu evangelho, ele termina quando ele aparece para Madalena, quando ele reaparece para os apóstolos, porque a partir daí, os apóstolos começam a falar dele, a exemplificar ele, a viver ou tentar viver como ele. Então a história do evangelho é do 30 ao 33, após a aparição dele para Madalena e para os seus apóstolos. E quando ele aparece para os apóstolos, ele fala: a paz seja convosco. Como se ele falasse: gente, está tudo bem, já passou, e eu continuo aqui com vocês. Sendo referência, a maior referência dele para conosco é uma referência de convivência e de trato com as pessoas. Por que uma referência de convivência? Porque foi o que ele mais fez, conviveu. Esteve com as pessoas, agiu junto às pessoas, ensinando como deveríamos falar uns com os outros, como deveríamos interagir, a reagir às coisas que não são agradáveis para nós. Esse é o modelo. Esse é realmente a referência de convivência que ele trouxe. E se a gente conseguir atentar para as parábolas, para as histórias que ele contava, porque talvez se ele falasse abertamente do reino de Deus, nós íamos fazer piada, chacota. Eu falo íamos porque provavelmente estivemos naquela época. A gente precisa então estudar essas histórias, essas parábolas, para entendermos qual é o contexto que ele quis nos mostrar. E há um ensinamento de Jesus que ele trouxe no Sermão do Monte, onde ele fala que se alguém te bater na face, dê a outra. A gente sempre pensa: alguém me bateu, não vou bater. O que é coisa que a gente faz? Eu não levo desaforo para casa, eu revido. E esse bater aqui está no sentido figurado, é uma metáfora, né? Pode ser uma série de coisas. Vamos ver então. Metaforicamente, ele está querendo dizer o quê? Que se alguém foi violento, não seja violento. Trabalhe na paz. Que se alguém te fala agressivamente, mude a sua fala, fale compassivamente. Que se alguém tem algum comportamento de maldade com você, utilize o comportamento da bondade. E a oração de São Francisco é tudo isso aqui. Lá fala: onde houver ódio, que leve o amor, ofensa o perdão, discórdia a união, dúvidas a fé. É o dar a outra face que Francisco de Assis coloca naquela frase, naquela prece. Essa então
do lado direito, é a face que Jesus pede que a gente mostre. Porque se a gente conseguir fazer aquilo ali, a gente de fato está de mão dada com Ele. Aí uma pergunta para vocês: é difícil mostrar a outra face? É uma pergunta, toda pergunta merece uma resposta. Então levante a mão quem acha que é difícil dar a outra face naquele formato. Obrigada. Todo mundo aqui dá outra face. Nossa, vocês são tão generosos, estou até emocionada. O que vocês estão fazendo na Terra? Não é difícil dar a outra face. Estar disponível. É isso aí. Gente, vocês estão no lugar errado. Vocês tinham que estar sublimando. Bem, sim, é difícil. É difícil no mundo de provas e expiações, onde tantos conflitos existem dentro da gente. O que você trouxe é fato. Se a gente internaliza, se a gente se conecta, se a gente segura na mão dele, a gente dá outra face. Esse que é, como diria, o lance. Segurar nele, na mão dele e agir. Mas por que é tão difícil? Se você chega num lugar, vamos fazer um exercício aqui. Esse lugar está todo mundo agitado, falando não sei o quê, como é que você se sente? É tranquilo estar num lugar assim? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de estar em determinados lugares onde a agitação é muito grande. Supermercado, festas de muito barulho, é difícil para mim. A gente se agita sem querer, porque a gente acaba entrando numa zona de vibração parecida. Cristo, lá na parábola da mulher adúltera, ele entrou na vibração daqueles que estavam irados ali? Não. Ele se manteve sereno, porque quando a gente se mantém sereno, a gente se conecta. E nos conectando com ele, a gente consegue realizar o que a gente precisa realizar dentro da gente e resolver conflitos e problemas. Então, até quando a gente vai permitir que o desequilíbrio do outro seja um gatilho para o meu desequilíbrio? Porque aqui não tem nenhum santo, aqui não tem nenhum espírito crístico ainda. Tá? Se fôssemos da esfera crística, estaríamos trabalhando com Jesus, estaríamos tomando conta de um outro planeta e por aí vai. Nós temos conflitos, nós temos sombras, nós temos problemas interiores por conta da nossa história evolutiva. Até quando eu vou permitir que o desequilíbrio do outro faça um acesso a isso, que seja um gatilho para mim? Até quando a minha conduta vai ser provocada pelo outro? Se assim é, por que eu não escolho ficar com Cristo? Por que eu não escolho a vibração dele? Por que eu não escolho estar com ele nesses momentos? Para que eu não caia em desequilíbrio e consiga manter a minha sanidade. E aqui, a nossa colocação do Cristo não é um Cristo salvador, um Cristo utópico. É um homem que fez com amor tudo o que ele fez, para deixar para nós o modelo. E todo modelo, eu costumo dizer isso lá na instituição, as crianças, tá copiando o meu desenho. Uai, só copio o que é bonito. Eu não copio o que é feio. Então, se ele é um modelo, é para ele ser copiado. Se ele é um guia, é para ele ser seguido. Antigamente, não existia GPS. Aqui tem gente que talvez seja da época do mapa, ou talvez seja daqueles guias grandões, aqueles livros que você tinha que seguir o mapinha. Servia para quê? Para te direcionar. E ele é essa direção do nosso bem viver. Hoje a gente sabe que não existe um núcleo familiar, um local de trabalho onde não haja alguém passando por algum transtorno mental. Isso é estatística, isso não é achismo, tá? Nas casas, nos ambientes de trabalho, de amizade, tem sempre alguém que tem algum transtorno, algum distúrbio, seja lá o que for, não sei o nome.
Porque é o mundo que a gente está vivendo e a gente está entrando em conflito com a gente mesmo. E muitos de nós não estão dando conta de entrar em acordo com os próprios conflitos. Por isso que há o desequilíbrio. Então a gente precisa entender que nesse cenário de desestruturação, a gente precisa de um norte. Senão a gente entra na vibe. E se a gente elege Jesus como esse norte, nós vamos sair vitoriosos. O Haroldo fala que nesse livro, e quem ainda não leu, é um livro interessante porque ele detalha a crucificação, ele mostra, além da crucificação, como é que Jesus estava interiormente. Foi desafiador para ele? Mas Jesus era um espírito iluminado, aquela situação ele já sabia o que ia acontecer, mas vocês acham que seria fácil viver? Ele tinha um espírito evoluidíssimo que precisou se adaptar a um corpo terreno que tinha nervos, que tinha sistema nervoso, que tinha todos os órgãos. Ele não era um ser diferente, não, é um ET que desceu, ele não sente dor, ele não tem nenhum problema. Ele tinha um corpo humano. Então, foi desafiador o momento da crucificação, mas mesmo cansado, ele confiava numa força. Tanto que ele fala para Deus perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo, porque não sabiam o que estavam fazendo. Cristo sabia, mas nós ali, meros mortais, não sabíamos. Tanto ele estava confiante, que depois da morte dele, ele aparece 2 dias depois, radiante, espírito iluminado que era, para os seus discípulos, primeiramente para Madalena. Aí eu vou fazer uma brincadeira. Mulher teve o privilégio de ver o Cristo antes dos homens. Não precisam ficar com raiva, tá? Faz parte da realidade. A Madalena teve esse privilégio, porque ela era fervorosa. Ela acreditava nele piamente. E se transformou, né? Quem conhece a história de Madalena, ela se transforma. Essa, então, é uma mensagem profundamente atual, gente. Tá, ela é atual por quê? O que isso tem a ver no nosso dia a dia? Tem alguém aqui que não tenha problema? Tem alguém aqui que não passe por alguma situação difícil? Toda situação difícil, muitas vezes, parece que não vai ter solução. A gente entra numa situação difícil, nossa, e agora? Vou fazer o quê? Não consigo enxergar nenhuma possibilidade. A gente se sente desamparado. A gente fala, poxa vida, Deus não olha por mim. Quantos aqui já brigaram com Deus? Pode levantar a mão sem vergonha. Quem já brigou com Deus? A gente briga com Deus, mas Deus é Pai. E sendo Pai, Ele sabe do que vai no coração do seu filho e a gente não tem nem que pedir perdão para Ele. Basta que a gente retome o caminho que a gente precisa caminhar. Basta que a gente traga o Cristo para o dia a dia e não deixe Ele lá. Quem tem o Evangelho, não adianta deixar o Evangelho guardado na estante. Leia, está ali. Sendo assim, quando o problema da gente se agrava muito e que a gente fala não vai ter jeito, vai dar tudo errado, quando passa, o que a gente pensa? Ufa, até que não foi tão difícil assim. Sabe por quê, gente? Porque tudo um dia vai cessar. Até as dificuldades cessarão. Tudo. Já dizia o nosso amigo Chico, que tudo passa. Tudo, inclusive, as coisas boas. Por quê? Porque as coisas passam. Isso não quer dizer que seja algo ruim. Então, se as boas passam, as ruins também vão passar. E se a gente pensar numa situação de relação-tempo, né? As coisas boas parece que acontecem tão rapidamente, as ruins demoram. A gente fica, nossa Senhora, isso nunca vai passar. No dia seguinte já mudou, mas parece que foi uma eternidade. Isso fala muito do que a gente é. Não devemos nos desesperar, porque é no desespero que a gente acredita que nada vai acontecer. E é no desespero que a gente não levanta, que a gente não age, que a gente não sai do lugar que a gente está. O desespero faz isso. Ele estanca a nossa posição.
ele nos prende a uma situação. Mas já que a gente gosta de se desesperar, né? Isso faz parte da humanidade, uma brincadeira. Então vamos nos desesperar com calma, sem pressa, tá? Bem, os nossos problemas, eles têm muito a ver com as lições que a gente precisa aprender, tá? E essas lições podem ser da experiência dessa própria vida, como pode ser de experiências de vidas passadas. O que a gente precisa aprender? A sermos resilientes. Ser resiliente é uma situação que nos dá um conforto para que a gente retome a caminhada. Porque sem resiliência, muitas vezes a gente quebra. E quebrando aquilo que a gente tem, fica muito mais difícil de resolver as situações. E resiliência, então, é a capacidade de recuperar situações de crise e aprender com ela. Isso não é estagnação. Você vive a situação com calma, com sabedoria, ela passa e você continua na sua caminhada. O João, em seu evangelho, ele traz uma narrativa de Jesus. Jesus teria dito assim: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Tudo, gente, tudo vai ficar um momento turbulento na sua vida. Não pensam que vocês vieram aqui de férias, a passeio, e que as coisas estão sendo injustas. Tudo na nossa vida, num momento, tem um momento de turbulência. Mas o que a gente precisa aprender se a gente está segurando na mão do Cristo? Serenidade. Lá atrás, na parábola da mulher adúltera. Confiança. Confiança como ele confiou no Pai quando ele estava na cruz. Talvez seja essa uma mensagem bem atual para o nosso dia a dia turbulento, né? Nessa fase que todo mundo fala no mundo inteiro de transição do planeta. Serenidade e confiança. Por mais difícil que possa ser um problema, quando você mantém a sua serenidade, quando você confia que aquilo vai passar, não da maneira que a gente deseja, porque quando a gente coloca um senão, a gente já está errando. Porque quem confia no Pai, confia nos caminhos que nós teremos que caminhar, trilhar. Então, a confiança é: venha o que vier, eu vou lutar. Isso é confiar. Aí eu faço a pergunta para vocês, agora no final, que eu fiz lá no começo: o que você está escolhendo agora? Jesus na cruz ou como guia e modelo? Todo mundo concorda? Então, a partir de hoje, saindo daqui, a vida de vocês mudou. Porque vocês fizeram uma escolha. Então, vai chegar em casa, vai encontrar alguém que teve alguma rusguinha, ou amanhã no trabalho vai ter que encarar o companheiro que não é muito legal, porque vive puxando seu tapete. Vai ser confiante, vai ser sereno, não vai? Não? Sim. É isso que a gente precisa fazer. Descrucificar Jesus. Século 21, ano 2025, chega do Jesus na cruz. Aliás, aquilo foi uma situação que ele tinha que viver. Apenas isso. Para muitos de nós, durante vários séculos, serviu. Mas hoje já não dá mais para manter ele ali. Hoje aquele ser precisa ser vivenciado no nosso dia a dia. Hoje aquele exemplo precisa ser realizado por cada um de nós. Não adianta também falar: não, eu trago Jesus do meu lado e você não faz nada, nenhum movimento. Essa é a tarefa dele. Ser modelo e ser guia para toda essa humanidade. Fica a dica e espero que vocês possam levar essas palavras no coração. Obrigada. Vamos então seguir com o trabalho, fazendo a oração
de São Francisco, pedindo a Ele que nos ajude a, de fato, estarmos de mãos dadas com o Cristo, para que possamos assertivamente caminhar nessa existência. Após a oração, as pessoas que estão agendadas se dirijam à sala e os demais ficam no salão para receber o passe. Senhor, fazei-nos instrumentos da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo viveremos para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Bem, vamos encerrar o trabalho desta noite procurando abrir o nosso coração, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui esta noite, sendo banhados desses fluidos que revigoram, desse alimento espiritual. Gratos somos, Senhor, por podermos estar alimentando a nossa alma com os ensinamentos que essa doutrina tem nos promovido. Gratos somos, Senhor, pela nossa própria existência, pelo dia que se inicia a cada amanhecer. Gratos somos, Senhor, pela nossa capacidade de sentir-te nas flores, no céu, no chão que pisamos, nas águas dos mares e dos rios. Gratos somos, Senhor, porque respiramos, porque caminhamos, porque sentimos uns aos outros. Gratos somos, Senhor, pela criação. Que assim seja, meu Pai.